Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação do CEPEL. O título dela é O Fantástico Estranho e a Construção das Personagens como Ferramenta de Hesitação, uma análise de um chamado de Cthulhu. Essa pesquisa, na verdade, ela é um recorte do meu TCC, em que eu trabalho a adaptação intersemiótica do conto do Lovecraft para a versão da RPG. Então, mais à frente eu falo um pouquinho mais sobre as adaptações e indicações que eu tenho. Bom, eu dividi a apresentação em 4 partes. Primeiro, a introdução, que eu vou contextualizar o Lovecraft e o conto, o chamado de Cthulhu. Em seguida, eu vou para a referência teórica, que eu trabalho com o fantástico no campo literário e, em específico, a construção do fantástico estranho. Em seguida, a gente vai para a análise, a gente vai tentar entender como que essas personagens são construídas de uma forma que possa gerar hesitação no leitor. E, por fim, eu faço as minhas considerações finais com algumas indicações das adaptações da obra de Lovecraft. Lovecraft, ele foi um escritor estadunidense, ele nasceu ali no final do século XIX e veio a falecer em 1937. Ele é considerado uma grande influência na literatura horrorosa, na literatura gótica, mas por conta do grupo de pesquisa e dos meus projetos, a gente vai tentar entender como que a obra do Lovecraft, em específico chamada de Cthulhu, pode ser entendida pelo viés da literatura fantástica. Falando agora um pouquinho sobre o conto. O Chamado de Cthulhu foi publicado em 1928 pela revista Weird Tales e narra basicamente a investigação de seres sobrenaturais, de acontecimentos sobrenaturais e como eles se relacionam com a figura de Cthulhu. Ele tem grande influência na cultura pop porque foi adaptado várias vezes. Foi adaptado para filmes, jogos, séries, música e afins. Mais à frente eu mostro para vocês alguns exemplos. Partindo agora para a nossa referência teórica, eu quis primeiro trabalhar com a Camarani em literatura fantástica, caminhos teóricos, porque ela faz toda uma revisitação histórica da construção, do entendimento do que era fantástico. Então ela traz a contribuição do Louis Vax, do Nodier e alguns outros franceses que começaram a escrever sobre o fantástico, sobre o que era literatura fantástica. Eu trouxe um trechinho aqui para exemplificar melhor. Quando a dúvida penetrou na mente humana, a arte tornou-se mais sutil. O escritor buscou nuances, girou em torno do sobrenatural em vez dele penetrar, permanecendo no limiar do possível, lançando o espírito na hesitação, na inquietação. Então a gente vê aqui que a literatura fantástica não é mais a existência ou não de coisas sobrenaturais, e sim a dualidade entre o real e o sobrenatural. Eu também usei o Todorov, Introdução à Literatura Fantástica, porque nesse texto ele estrutura o fantástico quanto gênero literário. E uma das principais contribuições é justamente a diferenciação entre o fantástico maravilhoso, que seria o fantástico de contos de fadas, Harry Potter, Senhor dos Anéis, em que a gente tem um mundo fantástico e não necessariamente questiona a existência dele. Diferentemente do fantástico estranho, que é onde a obra do Lovecraft se passa, porque a gente tem personagens no mundo real, com atribuições reais, que estão experienciando atividades sobrenaturais, acontecimentos sobrenaturais. Por isso que é o fantástico estranho, porque a hesitação e a estranheza em relação ao sobrenatural, ela é permanente e existente ao longo da narrativa. O Todorov ele dá 3 indicações de como uma obra literária fantástica poderia se encaixar. Primeiro, ela tem que gerar hesitação no leitor ao longo do texto. Segundo, a construção das personagens. E terceiro, que o leitor tem que entender aquela obra como fantástica. Ou seja, ela tem que entender aquele texto como pertencente do gênero fantástico para aí então fazer a leitura da obra. Porque se você não acredita que aquilo é passível de acontecer, então o efeito do fantástico não acontece. Eu separei a citação que o Todorov fala sobre a construção dos personagens, porque afinal é o recorte da pesquisa. As personagens devem compartilhar a hesitação gerada no leitor, e assim a identificação entre personagem e leitor é constituída. Mais à frente eu vou explicar como que essa constituição acontece e essa relação entre personagem e leitor gera a hesitação. Antes de entender a construção da personagem, a gente precisa entender como que a narrativa ela é constituída ao longo do conto. Então, o conto ele tem 30 páginas, ele é bem curtinho, e ele é dividido em 3 grandes partes. O horror em barro,
que é quando o narrador personagem descobre a imagem de Cthulhu, o ídolo, né? A escultura. Em seguida, a gente tem a história do inspetor Legacy, que é justamente um relato de um policial. E por fim, a gente tem a Loucura no Mar, que é um relato de um marinheiro que encontrou Cthulhu. Então a gente vai ter toda essa narrativa construída pela visão do narrador personagem, ou seja, todos os fatos que vão ser apresentados pra gente são pela ótica do personagem. Isso ajuda bastante a gente hesitar durante a obra, porque a gente vai compartilhar da ansiedade, da angústia do narrador personagem, a gente também vai sentir isso ao longo do texto. Isso, claro, vai gerar hesitação, porque assim como a personagem duvida que o Cthulhu existe, a gente também duvida. E um dos principais pontos do Fantástico Estranho que o Todorov aponta é que a narrativa do Fantástico Estranho é sempre pertencente ao passado. Então a nossa narrador-personagem ela vai entrar nesse mundo de investigação do Cthulhu através da morte do seu tio. E nos papéis do seu tio ele começa a ver escrituras, menções a cultos, menções a atos de loucura. Enfim, ele entra em contato com essas experiências, mas são todas passadas. Não estão acontecendo no mesmo tempo que ele vê os papéis, né? São sempre resgates do passado. Então a gente tem entrevistas, jornais, relatórios e afins. Bom, falando agora um pouquinho sobre as personagens. Nós temos o Francis, que é o nosso narrador principal, ou seja, todos os fatos apresentados durante a narrativa são pela visão do Francis. A gente não tem mais explicações sobre outras coisas. Isso também ajuda no entendimento de hesitação, né? De entender o que é sobrenatural, o que não está acontecendo, porque a gente só tem a visão da personagem que também narra. Ele era um antropólogo de Boston, e em seguida nós temos o George Angel, que é o tio dele, que ele era professor emérito de línguas semíticas na Brown University, que ele começa a investigar sobre Cthulhu porque ele vê uma inscrição numa língua que ele não conhecia. E a partir dessa língua que ele não conhecia, ele começa a buscar, e em certo ponto da narrativa, ele vê que essa língua antiga refere-se ao Cthulhu. É uma das frases que é usada para invocar Cthulhu. E ele acaba morrendo misteriosamente. Nós temos o Wilcox, que é um estudante de design, que ele também tem importância na narrativa porque ele é a pessoa que concebe a imagem de Cthulhu. Ele tem um ataque de loucura, enfim, tá no sonho, tem um sonho e alucina, e quando ele acorda ele faz a escultura do Cthulhu, que é aquela que a gente conhece, né, com a cabeça de polvo, asas de dragão, enfim. Nós temos o Legacy, que é um inspetor da polícia, que ele faz a ponte racional da narrativa. Ele, através de todas as inspeções e relatos, ele tenta investigar a origem dos cultos ao Cthulhu, dos ataques de loucura e afim. Ele tenta trazer racionalidade à narrativa. Nós temos o Johansen, que ele aparece na última parte da narrativa, que ele é um marinheiro norueguês descrito como pouca inteligência. Ele teria visto Cthulhu e em seguida morrido também de uma forma estranha. Só que como ele é descrito como pouca inteligência, a gente não sabe se o relato dele é necessariamente verdadeiro ou se foi só um acesso de loucura. E por fim, e o mais importante, nós temos o Cthulhu, que ele é, de certa forma, o antagonista de toda a narrativa, né? Porque a gente não sabe necessariamente se ele existe ou não. Ele é tido como um dos deuses antigos, que as pessoas que cultuam ele querem que os deuses antigos voltem e gerem um novo mundo, né? Então, esse mundo que as pessoas estão vivendo é um mundo que já não dá mais. Eles querem uma nova ordem e o Cthulhu seria responsável pela essa nova ordem. Por isso que os cultistas, eles fazem o culto, rezam pelo Cthulhu, porque assim que as estrelas se alinhassem, uma nova ordem seria existente aqui na Terra. Bom, a gente vai analisar principalmente o Francis, porque como eu já disse, o Francis é o narrador personagem e é a partir da visão dele que a gente tem contato com o Cthulhu, com toda a investigação. Eu dividi essa parte de análise em 3 partes, que são as correspondentes aos capítulos do conto. Então, primeiro a gente tem o Horror em Barro, que é quando o Francis tem o contato com o relato do ídolo de Cthulhu, da escultura do Cthulhu. O conto, ele começa de uma maneira, assim, espetacular. Vou ler pra vocês. A coisa mais misericordiosa do mundo, eu acho, é a inabilidade da mente humana em correlacionar seus conteúdos.
Bom, aqui na primeira frase a gente já começa a se questionar o que o narrador tá falando, né? Em seguida ele fala pra gente sobre os papéis que o seu tio deixou e ele, de certa forma, se interessa. O tio dele morreu de uma maneira súbita, como eu vou ler pra vocês, e depois que o Francis tem contato com toda essa papelada que o tio dele deixou, ele começa a se questionar. Eu vou ler aqui pra vocês. Os médicos não puderam encontrar qualquer desordem visível, mas depois de um perplexo debate que alguma lesão obscura do coração, induzida pela subida energética, era responsável pelo fim do tio. À época, eu não vi alguma razão para divergir da sentença, mas recentemente estou inclinado a supor, e mais que isso. Então, a partir dessa descrição, você já fica na dúvida. E aí, justamente o que o Fantástico faz, deixar tanto a personagem quanto o leitor na dúvida. Então, como a gente está vendo a narrativa pela visão do Francis, o Francis está com dúvida, então logo o leitor que lê isso também fica com dúvida. Gera hesitação, né? Do que vai acontecer, do que está por vir, o que o Francis vai fazer. Bom, o Horror em Barro, como eu já disse para vocês, é na parte que ele descreve a imagem de Cthulhu. Então, aqui tem a descrição do Wilcox, do escultor. Wilcox era um talento precoce, de gênio reconhecido, mas bastante excêntrico. E desde a infância chamava atenção pelas estranhas histórias e esquisitos sonhos que costumava relatar. Então aqui a gente tem a descrição da personagem. Então, ele concebeu o Cthulhu porque ele era meio excêntrico, porque ele tinha umas histórias doidas e afins. A gente consegue correlacionar com o mundo real. E ele teve um ataque de febre, que o Francis acha que foi pela invocação de Cthulhu, que tinha alguma relação com o Cthulhu, mas no fim era só uma febre. Vou ler para vocês. A temperatura dele, muitíssimo esquisita, não era muito acima do normal, mas sua condição, ao contrário, sugeria que o caso era muito mais simples febre que confusão mental. Então a gente tem um lado da ciência, ele estava com febre, por isso que alucinou, ou se realmente ele estava alucinando na hora que estavam cultuando o Cthulhu, coincidências, que levam também o Francis a ficar com mais dúvida ainda e pesquisar ainda mais. O primeiro capítulo termina com o Francis indo buscar o Wilcox, indo interrogar o Wilcox, né, que é o escultor, para saber o que aconteceu. E já no segundo capítulo a gente tem a história do Inspetor Legacy, que teve uma série de acontecimentos misteriosos, estranhos, de gente ficando louca, de histeria, de cultos ao Cthulhu, que o inspetor ele vai na busca tentar entender o que está acontecendo. Então, eu vou ler para vocês aqui o trechinho. Uma série misteriosa de acontecimentos, diziam todos. E eu, a essa altura, mal posso encarar o racionalismo insensível com quem eu pus de lado. Mas eu estava convencido que o jovem Wilcox tinha conhecimentos antigos. Percebem que a gente tem o narrador sendo racional, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Então, uma divergência ali. E sobre a descrição do Cthulhu, sobre o culto ao Cthulhu, é bem interessante quem cultuava o Cthulhu, que eu vou ler aqui para vocês também, que são também personagens que fazem parte da construção. Ela tinha um aroma dos sonhos mais selvagens, de construtores de mitos e teósofos, e revelava um grau surpreendentemente de imaginação daqueles miscigenados e párias como aqueles do que se poderia esperar. Então, literalmente, as pessoas que cultuavam Cthulhu eram pessoas negras, miscigenadas e afins. Isso faz muito sentido na construção da narrativa, porque assim, a gente tem pessoas brancas, personagens brancas, tentando entender Cthulhu, e coincidentemente as pessoas que cultuam Cthulhu não são vistas como seres humanos pelas próprias personagens. Isso também ajuda a entender o sentimento de estranheza e hesitação que gera também no narrador, né? Porque se ele não considera pessoas miscigenadas e pessoas negras que possam cultuar alguma coisa, claramente alucinação, loucura e afins. Bom, então na primeira parte, o Horror em Barro, a gente tem contato com o escultor, com a narrativa do escultor. Na segunda parte, a gente tem um relato do Inspetor Legacy investigando todas as coisas que relacionam com o culto de Cthulhu. E por fim, o Francis ele chega na narrativa do Johansen,
que o Johansen teria visto o Cthulhu, ele teria encontrado o reino de Cthulhu e visto ele. Só que assim, o Johansen, ele deixa essa carta escrita. E daí o Francis lê ela. Então a gente não sabe se o que o Francis escreveu foi um ataque de loucura ou se realmente aconteceu. E se aconteceu, quem que vai acreditar nele? Então é nesses dois trechos aqui que eu vou ler para vocês. Que o Francis, ele já começa a achar tudo isso muito estranho e que ele sabe demais. Acho que o professor Angel morreu porque sabia demais, ou porque era provável que ele tivesse aprendido muito sobre o Cthulhu, sobre as coisas disso. Se eu partirei como ele, ainda não está claro, porque também eu sei bastante. Então ele vê que todas as pessoas que, de uma forma ou outra, entraram em contato com o Cthulhu ou sobre o culto, morreram. Todo mundo morreu. Daí o Francis chega à incrível conclusão que ele também vai morrer. Quando penso na extensão e no que poderia estar sendo gerado a partir dali, eu quase desejo que tivesse me suicidado sem demora. Aqui ele dá o juízo de valor dele sobre a carta do Johansen. O Johansen fala que ficou louco, viu tudo e conseguiu fugir, e depois misteriosamente morreu. O Francis, ele fala que ele preferiria ter se suicidado a ter presenciado tudo aquilo. Continuar lendo para vocês. Ele não podia contar, o Johansen, sobre os acontecimentos. Eles achariam que estava louco. Ele escreveria tudo o que veio a saber antes da morte chegar. Mas sua esposa não deveria supor. A morte seria uma dádiva se pudesse recusar suas memórias. Com ele irá este meu registro, e este teste da minha própria sanidade, em que reconstituo aquilo que nunca mais se reconstituirá. Eu contemplei tudo o que o universo pode oferecer. Então a gente termina a narrativa sem saber se realmente Cthulhu existiu ou não, ou se foi só suposições do próprio do próprio narrador, né? Ele fala que ele sabe demais e que acha que ele vai morrer. A gente não tem uma continuação, a gente não sabe se ele morreu, se ele foi pego pelo culto, e é isso que faz a narrativa ser do Fantástico Estranho. E a importância da construção das personagens, né? Que a gente consegue se relacionar com elas. Bom, algumas considerações finais agora. Ao analisarmos as personagens, podemos relacioná-las ao mundo real, pois o autor destaca aspectos físicos, psicológicos, emocionais e a formação acadêmica profissional, que também faz uma ponte extremamente importante, né? Porque a gente tem cientistas, pessoas da academia tentando descobrir algo que não necessariamente se relaciona com a ciência, né? Sobre a religião, enfim, culto ao Cthulhu, uma coisa sobrenatural, que não tem explicação lógica racional. Além disso, a hesitação da personagem narradora é transpassada ao leitor, uma vez que tem acesso apenas à informação que ela nos conta. Então, novamente, a gente vê o conto através da visão do Francis. Por fim, o fantástico estranho se faz presente na obra, pois as personagens resgatam o passado, então tem acesso a relatos, jornais e afins. E oscilam constantemente entre explicação racional e sobrenatural. E o desfecho continua em aberto, possibilitando ao leitor interpretar da melhor forma. Bom, agora a sessão de indicações. Primeiramente, quem quiser tentar entender como que funciona o RPG, como que foi adaptado, eu recomendo o Nerdcast chamado de Cthulhu, que é eles jogando o RPG. Você pode escutar tanto no YouTube quanto no Spotify. Daí dá pra entender um pouquinho mais sobre a narrativa e como as personagens são construídas. Em seguida, uma série lançada recentemente pela HBO, Lovecraft Country, que as personagens protagonistas são negras, que faz justamente uma reinvenção, uma reestruturação da obra de Lovecraft, colocando as protagonistas como personagens negras, como a gente viu aqui no conto. O Lovecraft em si era extremamente racista e literalmente colocou o caos da humanidade por conta da miscigenação da raça, enfim. Vale muito a pena ver, recomendo. Para quem quiser saber sobre a vida do Lovecraft, eu recomendo Nerdologia, a vida de Lovecraft e seu Cthulhu. E quem se interessar por música, quase toda banda de rock tem alguma menção sobre Cthulhu. Eu escolhi a do Metallica, The Call of Cthulhu. E por fim, as minhas referências. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa.